Olá pessoal, eu sou Flanca Taídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a seção do conteúdo, a plataforma do YouTube. Vamos falar da questão do incêndio na Austrália, que está ocorrendo, né? Mas antes vamos fazer uma digressão, né, em relação aos problemas climáticos que acontecem no planeta. Desde 1957, já há estudos, né, principalmente da Antártida, né, que alertam para o aquecimento global, né, e as suas consequências, tá? E como é que eles conseguem fazer, né, mostrar que o aquecimento global acontece através das geleiras da Antártida, né? Eles pegam pequenos blocos redondos, né, que eles perfuram camadas, né, no gelo australiano, né? E ali mostra não só a questão da concentração de partículas, né, no planeta, mas também a temperatura média de que havia em determinado momento da história, por exemplo, há 600 anos atrás e como há hoje, tá? Tem um documentário chamado, eu vou deixar aqui embaixo, né? Um documentário chamado A Verdade Inconveniente, de Al Gore. Al Gore, que foi candidato a presidente depois de Bill Clinton, perdeu a eleição e ele se voltou para estudar, né, a questão do aquecimento global. Tá? E ele tem dados desde 1957, quando o homem começa a se preocupar, né, do século XX, é claro, quando o homem começa a se preocupar com a questão do aquecimento global. Tá? O aquecimento global é um fato, né, pode prejudicar muita gente. Há especialistas que dizem que até 2030 ou 2040 vai haver um deslocamento humano de 1 bilhão de seres humanos das regiões dos trópicos. Por quê? Porque são as regiões que serão mais castigadas devido a esse aquecimento global. Tá? E aí onde entra o Brasil e a Austrália, né? A Austrália já está pegando fogo desde outubro do ano passado, né? 25% do país está em chama, tá? Graças à política de não respeito à questão ambiental proposta pelo Scott Morrison, que é o primeiro-ministro australiano, que eu deixei alguns links aqui, que ele é recebido em alguns bairros ou cidades australianas, né, com repulsa. As pessoas estão repulsando o primeiro-ministro, porque quando começou o voo ele estava de férias no Havaí. Né? Teve que voltar rapidamente, porque a imagem dele está hipermanchada, né? E o fogo ainda continua. O que pode acarretar, né? Alguns especialistas dizem que pode chegar até a extinção do koala, né? A morte de milhões de cangurus, que são animais que existem no continente australiano, né? Os marsupiais cangurus. Porque o koala, por exemplo, ele não se reproduz em cativeiro, né? Dificilmente ele se reproduz, né? O koala se reproduz na natureza. E é a Austrália que tem a maior quantidade de koalas do mundo. Pode levar à extinção do koala, né, pela ignorância humana, né, de privilegiar a agricultura e derrubar florestas, como está acontecendo no Brasil. No Brasil, em junho do ano passado, o número de incêndios aumentou em 278%. Tá? A gente tem que saber que a floresta amazônica, né, que é a maior floresta do mundo, considerada uma parte do pulmão do mundo. Ela não é o pulmão do mundo, ela é uma parte, né? Ela ajuda a respirar e ajuda a produzir chuvas. Por quê? Num dia quente, as árvores da floresta amazônica mandam para a atmosfera mais de 200 bilhões de litros de água, né? Que se condensam e viram chuvas. E chove no mundo inteiro, tá? Porque as nuvens elas circulam, né, no céu, levam chuvas inclusive para São Paulo. A questão de há 3 anos atrás, os reservatórios de água de São Paulo estarem super secos, já é um resultado do avanço das queimadas na floresta amazônica. E as queimadas para quê? Para que grileiros de terra, né, peguem áreas devolutas, né, áreas devolutas é área do Estado, roubem as áreas, né, isso está no livro Partido da Terra, né, eles é, roubam as áreas, né, tacam fogo para criar pasto, né, ou para criar plantação de soja. O pasto, vale lembrar,
O pasto agrava o problema duas vezes. Primeiro, há o agravamento da queimada das árvores, porque as árvores é que fazem a fotossíntese quando elas retiram o dióxido de carbono da natureza e colocam o oxigênio. Quando você queima a árvore, você libera todo o dióxido de oxigênio que está dentro dela, né? É um grande problema. O segundo problema é que, né, o estrume dos animais, do boi, do pasto, os estrumes dos animais são a grande maior fonte de poluição do planeta, tá? Do aquecimento, que transforma essa poluição em aquecimento global, tá? E aí eles estão derrubando florestas para plantar gado, né? Derrubando florestas para plantar soja, tá? Florestas que outrora eram intocáveis, não é? E por que o governo é culpado? O governo é culpado porque, primeiro, o governo incentivou, né, a queimada das florestas. Segundo, ele reduziu as fiscalizações, né, principalmente na Amazônia. Hoje, as superintendências de IBAMA, eles recebem por ano, R$ 8.000 para contratar fiscal para combater, né, combater crimes ambientais. E aí brincar de ser otário, né? Porque R$ 8.000 por ano não contrata ninguém, né? E aí fica sem fiscalização. E por fim o governo deu, né, anistia a grileiros de terra que devastaram áreas. Então é uma política de incentivo à queimada da floresta amazônica que pode repercutir muito no Brasil, porque não só acabar com as nossas reservas aquíferas, né? O aquífero da Amazônia tem capacidade para abastecer o planeta Terra de água potável durante 600 anos. Tá? Ele pode secar por quê? Porque a partir do momento que você vai derrubando florestas, você vai tirando a capacidade da Amazônia de produzir mais chuvas. Não produzindo chuvas, é óbvio que o aquífero vai secando. Né? Você não produzindo chuvas, é óbvio que a gente vai começar a transformar o nosso país de um clima tropical, temperado, úmido, para um clima seco. Né? É óbvio que se a floresta amazônica chegar ao ponto de inflexão, o ponto de inflexão da floresta amazônica é quando ela não tem mais volta, ela vai se transformar numa savana. E você vai ter graves problemas ambientais no Brasil. Né? Você vai ter graves problemas ambientais no mundo, né, com aquecimento. Imagine se hoje aumentar a temperatura até 5 graus, né, que a gente pensa que é pouco, né? 5 graus seria o fim de todas as geleiras, né, as duas geleiras que servem como geladeiras do mundo. Né? As correntes marítimas levam esse ar das geleiras, né, para lugares quentes e transformam os lugares em subtropicais. Né? Porque se ficar só o clima quente, nada se dura. Tá? E não só, né? O derretimento das calotas polares pode acabar com todas as cidades em nível do mar do planeta. Né? A Holanda pode desaparecer, aquela cidade famosa da Itália, Veneza, pode desaparecer, o litoral brasileiro, as cidades podem desaparecer, porque o mar tomaria conta. O mar subiria mais de 2 metros de altura e ninguém vive dentro de uma cidade com água de oceano com 2 metros de altura acima do seu pescoço. Tá? Então, por isso, né, eu acho muito bonito a fala daquela menina na ONU, como ousam, né, a condenar nosso planeta, que é o planeta da nova juventude, é o planeta dos nossos filhos, é o planeta que nós temos que deixar para os nossos filhos, nossos netos, e não inviabilizar a vida no planeta Terra. A gente já tem um grave problema porque o consumo, né, da ordem capitalista no mundo só consegue se sustentar porque o mundo todo não consome no mesmo nível de japoneses ou de americanos. Por quê? A insegurança alimentar hoje atinge a metade do planeta Terra. Tá? Se todos os habitantes do planeta Terra tivessem, né, acesso à alimentação igual ou consumo igual aos norte-americanos, nós já precisaríamos de 6 planetas Terras. E a gente só tem um, e é duramente castigado, atacado, né, pela ganância humana, né, e pela grilagem de terra. E para concluir, se os sem terras, né, são terroristas, segundo esse governo, o que é um grileiro de terra que coloca fogo numa área
do tamanho do estado de Belo Horizonte. Esses não são chamados de terroristas, né? E na verdade são assassinos, né? Não só de árvores, mas de macacos que viviam em árvores, de onças pintadas que circulam na floresta, né? E de várias outras espécies de animais, né? Que vão sendo extintas devido ao fogo, né? Que vem se alastrando sistematicamente na floresta amazônica por, por indução do presidente da República, não é? Que inclusive é contra as terras indígenas, porque ele não sabe que o índio chegou aqui nesse continente há quase 30 mil anos atrás, né? Vindo do Estreito de Bering, né? Na busca da caça animal, né? Afinal de contas, o homem que veio para cá era um homem caçador e coletor e ele seguia, né, o rumo das caças para poder se alimentar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, e também fazer crítica a esse tipo de crime praticado contra a floresta amazônica, porque primeiro, são seres vivos, e segundo, garantem a qualidade de um país que não é tão quente, garante as chuvas torrenciais no Brasil, né? É através dessas florestas, né, da umidade relativa que elas captam, né, e que mandam para a atmosfera, é que nós temos um país agriculturável, um país onde planta tudo que planta tudo que planta dá, por quê? Porque tem água, não é? E a partir do momento que você tira uma das principais produtoras de chuvas do mundo, que é a floresta, você condena o país a ser um país que tem menos chuvas, né? Um país que é mais avesso a queimadas e a poluição, e, consequentemente, também o aumento da temperatura. Né? Em São Paulo, os incêndios, né, a mando do presidente Bolsonaro, foram tão grandes, não é, que a fumaça pôde ser vista em São Paulo. Da Amazônia, ela veio parar em São Paulo. Eu vou deixar um link aí. Esses incêndios foram tão grandes, né? No dia 10 de agosto, o dia que eles chamam, o dia que eles podem botar fogo, o dia do incêndio. Eles declararam esse dia como o dia do incêndio. O incêndio, a fumaça, dá para ser vista via satélite fora do espaço, né, diante da gravidade. Né? E aí a gente não quer virar uma Austrália, de repente, um terço do nosso país ser queimado por fogo, né, um quarto do nosso país ser queimado por fogo, por falta de chuva, ou por descontrole, né, do meio ambiente, ou por apoio à derrubada das nossas florestas, né, que até então era um motivo de orgulho para o mundo, e principalmente para nós brasileiros, possuímos a maior floresta tropical do mundo. Ok, pessoal? Até a próxima. Quem gostou, deixa o like e fui.